Shalom a todos. Prosseguindo em nossa série dedicada 100% ao Eric. Gente fina demais. No tempo 17:07 a 17:24, Eric diz que os anjos citados na maioria dos capítulos de Apocalipse não são anjos, mas sim a igreja. A igreja toca a trombeta e derrama as taças da ira durante os 6 selos do Apocalipse. Vamos ao vídeo do Eric, onde ele afirma isso. E vamos deixar claro uma coisa. Legal, Os anjos citados na maioria dos capítulos de Apocalipse não são anjos, mas sim a igreja. Ou seja, obviamente ela não será tirada da terra antes da tribulação. A igreja toca trombetas e derrama as taças da ira durante os 6 selos do Apocalipse. E vi outro anjo voar pelo meio do céu. Agora vamos à refutação. Refutação: os anjos das trombetas e das taças não são a igreja. Tá bom? Bom, ouvimos o Eric dizer que os anjos da maioria dos capítulos de Apocalipse não são anjos. Creio que ele esteja se referindo, de modo especial, aos anjos das trombetas e das taças, visto que em sua fala isso é destacado. Mas vamos analisar os anjos anteriores a esses para não deixarmos dúvidas de que estes não são a igreja, além de analisarmos, claro, os anjos das trombetas, mais os anjos das taças, que eu creio que é esse ponto que o Eric quis falar. Mas vamos eliminar as outras possibilidades primeiro. Apocalipse 1:20. Estrelas igual a anjos, candeeiros igual igrejas. Anjos da igreja. Não tem nada a ver com anjo celestial. Tá bom? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Nada mais aqui. Prosseguindo. Apocalipse 5, versículo 2. E vi um anjo forte, bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Não faz sentido esse anjo estar na terra no período tribulacional, se essa é uma cena totalmente celestial. Esse anjo não pode ser a igreja para o Eric, porque isso implicaria num arrebatamento pré-tribulacional. Seria uma contradição. Não estou dizendo que ele está afirmando isso, mas ele fala assim: os anjos citados na maioria dos capítulos de Apocalipse, ele não fala a maioria dos anjos citados. Ele fala os anjos citados na maioria do Apocalipse, por isso então que estou pegando os anjos antes da rapaziada das trombetas e das taças. Apocalipse 5:11. Eu olhei e eu vi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões e milhões e milhares de milhares. Esses anjos não podem ser a igreja pelo fato dos anciãos, que são a igreja, estarem rodeados por eles. E mesmo se fosse anjo, seria um evento celestial. Isso é pré-tribulacionismo. Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Depois dessas coisas vi 4 anjos. Ok? Versículo 2. E vi outro anjo. Legal? Clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Esses 4 anjos do verso 1 não podem ser a igreja, porque na visão do Eric temos outros personagens no contexto que, segundo ele, são a igreja, os 144 mil. Isso aqui você pega lá no vídeo 001, ele falando sobre isso. O anjo do versículo 2 tem igual modo, Este o anjo que compõe os que selam os 144 mil, igreja na visão do Eric. Então não pode ser a igreja, porque esse próprio anjo, como mais alguém, até que hajamos selado, ou seja, esse anjo está conjugando o verbo na primeira pessoa do plural. Então ele sela os servos do nosso Deus, que na visão do Eric é a igreja. Então esses anjos selam a igreja. Então esses anjos não podem ser a igreja. Apenas eliminando qualquer possibilidade de que o Eric tenha se referido a todos os anjos do Apocalipse sendo igreja. Prosseguindo. Apocalipse 7:11. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos. Legal.
esse verso segue a mesma ideia apresentada em Apocalipse 5:11, onde temos os anjos rodeando os anciões, que são a igreja. Apocalipse 8:1. Quando abriu o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Não na terra, silêncio no céu, tá bom? E viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Embora possamos estar diante de Deus sem necessariamente estarmos, tá? Errei aqui, no céu, como é o caso de Satanás, que pode estar diante de Deus sem ter acesso ao céu morada do Eterno, Apocalipse 12, versículo 10, esses anjos estão no ambiente celestial, visto que este evento pertence ao sétimo selo, cujos eventos ocorrem no céu. Muito bem. Aqui eu destaquei o que aqui para vocês? 7 anjos. Tá. A cena não é transferida para a terra até Deus receber o incenso da mão do anjo. Notaram isso? Notemos que o anjo só lança o fogo do altar sobre a terra depois que ele entrega o incenso a Deus. Porque o incensário tem que estar vazio. O incensário agora está com incenso. Depois que ele entrega a Deus, aí ele vai lá no altar e pega fogo, joga ele dentro e lança na terra. Ok? Nessas referências, Apocalipse 8, versículo 7, versículo 10, versículo 12, Apocalipse 9:1, 13 e 11:15, vemos os 7 anjos tocando suas trombetas. Aqui o Eric parece ser mais enfático ao identificar esses anjos com a igreja. Legal. Não há qualquer elemento que diga que esses anjos são a igreja. Isso é uma ideologia erikiana. Tá? Eric, onde está o texto que diz que esses anjos recebem as trombetas na terra? Porque a igreja não é arrebatada para o céu em momento nenhum, até o fim da tribulação, até depois da tribulação. Cadê o texto que fala que a igreja recebe, esses anjos recebem as trombetas na terra? Cadê? Cadê esse texto? Você não notou que eles recebem as trombetas num evento celestial? No sétimo selo? A cena só é transferida para a terra quando mostra a desgraça da trombeta de número 1. Aí sim. Prosseguindo. Mesmo se esses anjos fossem a igreja, acho que era aqui, mesmo que esses anjos fossem a igreja, isso ainda seria confortável para o pré-tribulacionismo. Porque a igreja sobe, são esses anjos, e a primeira trombeta está no início da tribulação. Eu preciso que a igreja suba para receber as trombetas. Isso é pré-tribulacionismo, Eric. Olha a hora, hein? Olha a hora, hein? Já provei que você não é pós. Agora quer que eu prove que você é pré? Cuidado, eu te provo isso, hein? Chega mais. O ponto mais grave dessa afirmação está justamente na 7ª trombeta. A trombeta arrebatadora dos pós-tribulacionistas. Os pós identificam a 7ª trombeta com a trombeta de Deus, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Mas o texto de Apocalipse 11:15 diz que a trombeta é do anjo. E em 1 Tessalonicenses 4:16, a trombeta é de Deus. Aqui tem um argumento aí que a galera fala que nada a ver uma coisa com a outra. Pode muito bem ser do anjo e ser de Deus. Tem esse mistério assim, né? Não vou nem tratar disso aqui, gente. Isso aqui, eu não estou com tempo para isso. Não estou com tempo para isso. Agora vamos analisar um pequeno erro de tradução em nossas versões que traz um entendimento totalmente diferente dos que os crentes entendem sobre este verso. Presta bem atenção, gente. Presta bem atenção. Aqui eu tenho o seguinte. Hati autos hakirios en kelesmati en phone arangelo kai en salpingi feu. Katabesetai apuranu. Kai hoinekroi en Christo anastesotai proton. Por que eu estou de novo colocando o texto grego? Porque nesse caso eu vou ser obrigado a trabalhar esse narábio aqui. Olha só. Vamos ver alguns manuscritos para verificarmos se a construção Katabesetai apuranu, descerá do céu, aparece depois de en kelesmati, alarido, en phone, arangelo, a voz do arcanjo,
na voz do arcanjo, cai en salpegiteu, ou com, né? A trombeta de Deus. Vamos analisar se essa ordem está correta. Se o katabesetai puranu aparece após essas três partes aqui, ó, que é Leosmati, Rangelo e o salpegiteu, trombeta de Deus. Aqui está o Códex Sinaíticos, de 1 TS, capítulo 4, verso 16. Eu vou aqui destacar para vocês, tá? Eu coloquei bem claro assim, para ficar mais fácil para vocês verem. Aqui é o seguinte, eu tenho en keleosmati, en phone, arrangelo, kai, tá vendo aqui, ó? En salpegiteu. Isso aqui é uma nômina sacra, tá? Temos um θ e o y como uma nômina sacra, nome sagrado, tá bom? Depois desse bloco eu tenho o katabesetai, descerá, a puranu. Tá vendo? Então o descerá vem depois desses mistérios aqui. Ou seja, o descerá vem depois do alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Tá bom? Esse é o Códex Vaticanus. Temos aqui mesma questão, tá vendo aí, ó? Olha só o destaque aí, ó. Olha lá, bonitinho para vocês, ó. En keleosmati, en phone, arrangelo, kai, en salpegiteu. Outra nômina sacra aqui, ó, tá vendo? Depois você tem o katabesetai, a puranu. Tá vendo? O Código Vaticano também coloca o katabesetai após os três blocos ali. Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Esse é o Códex Alexandrino, tá? Temos aqui, ó, en keleosmati, en phone, arrangelo, kai, que esse coisa aqui ele é meio difícil de ler. Kai, salpegiteu. Aqui, achei, isso. Até destaquei aqui, mas eu gosto de ler, entendeu? Para não falar que eu estou decorando o texto. Eu leio o texto, gente. Eu leio o texto, tá? Olha aqui o katabesetai. Também após alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Essa mesma ordem aparece no Nestle Aland, tá? Scrivener, Robertson, Westcott, Bornerianos e Grada Montano. São os códex mais trabalhados hoje em dia que tem esse capítulo, tá bom? Agora vem cá para explicar a vocês uma coisa. Por que trouxemos essa informação e no que ela ajuda para mostrar o equívoco, faltou aqui, o equívoco do Eric em identificar a igreja com os 7 anjos das trombetas? Antes de respondermos essa questão, precisamos informar que se a igreja toca a trombeta no arrebatamento, ou seja, a 7ª trombeta ligada à trombeta de Deus, na visão do Eric, a igreja vai saber o dia e a hora do arrebatamento. Olha como é que fica grave esse negócio. Olha a gravidade disso. Vou explicar para vocês de novo. O Eric diz que os anjos das trombetas são a igreja. Então a igreja vai saber a hora do toque da trombeta. Entende? Porque ela que toca a trombeta. Ela que toca a trombeta, não é a igreja que toca a trombeta. Então se a igreja toca a 7ª trombeta, ela sabe o dia do arrebatamento. Quem é que vai tocar? E outra, essa trombeta é de Deus. Tá? Não da igreja. Deu ruim. Prosseguindo. Aqui, repetir a pergunta. Chega mais. Por que Yeshua não desce assim? Agora vamos à pergunta. Agora para vocês entenderem o que eu fiz aqui. Olha só. Por que trouxemos essa informação e o que ela ajuda para mostrar o equívoco do Eric em identificar a igreja com os 7 anjos das trombetas? Porque Yeshua não desce com a trombeta de Deus, mas após ser dado o comando por voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Deixa eu explicar para vocês. Presta atenção, gente. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o texto. Não.
Botei o texto não. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, tá? Esse texto grego aqui. Presta bem atenção que Yeshua, ele desce sob um comando. Entende? Ele não desce com a trombeta de Deus. Ele desce quando o comando é dado, tá? A voz de arcanjo e trombeta de Deus. Legal? Eu expliquei isso na minha live, parte 2, a última trombeta. E eu expliquei que existe um teólogo que explica que o Keleusma, ele era dado tanto em voz quanto em trombeta. O comando era dado por voz ou trombeta. Então o apóstolo Paulo aqui está sendo enfático. Não é que o arcanjo Miguel vai tocar trombeta, isso é outro erro. O texto fala de arcanjo, que é uma classe de chefia, de autoridade. É apenas isso. Apenas isso. Tá? E a trombeta de Deus. Tá? A trombeta é de Deus. Então, sob a ordem de comando, tá? Que é dada apenas uma ideia. Voz e trombeta de Deus, Yeshua desce. Ele não desce com a trombeta de Deus simbolicamente na mão, mas porque ela toca, aí ele desce. É o comando da voz. É o comando da trombeta. Entende? Então, porque o mesmo Senhor, sob o comando, sob a voz, sob a trombeta, desce do céu. A versão NAA traz corretamente isso. Ela vai dar uma ideia parecida com essa. Porque o mesmo Senhor, sob voz de comando, é um negócio assim. Sob voz de comando, ou sob a trombeta, ele desce do céu. Então, o descerá do céu tem que vir após a trombeta. E não antes, como está nas nossas Bíblias aí. Tá bom? Então, a ideia é essa. Porque o mesmo Senhor, ao ser dada a voz de comando, sob a trombeta de Deus, descerá do céu. Tá bom? E como que a igreja vai tocar a trombeta para Yeshua descer? Por isso que, Nicola, além da sétima trombeta, nem sei a trombeta de Deus. A trombeta de Deus é uma. E a sétima trombeta é outra. Viu como é que fica ruim associar uma trombeta com a outra? Quando se conhece o contexto histórico, cultural e mais a gramática, a gente não comete esse equívoco aí. Tá bom? Logo, é mais coerente entender que essa trombeta de 1 TS 4,16 é tocada no céu, não na terra pela igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Eric fala que as 7 trombetas é tocada pela igreja. E o Eric tenta, se o Eric for um pós autêntico, ele vai colocar o arrebatamento na 7ª trombeta. Só que a trombeta do arrebatamento é essa aqui. Essa aqui é a trombeta do arrebatamento. Entende? Então, para finalizar esse ponto, olha só. O Eric diz que os 7 anjos das trombetas é a igreja. Então a igreja toca a 7ª trombeta. Se ela toca a 7ª trombeta, ela sabe quando Yeshua vem. Isso fica feio demais. Tá? Fica feio demais afirmar isso. E além do mais, a trombeta do arrebatamento é chamada de trombeta de Deus. E eu acabei de explicar para vocês que a trombeta de Deus, esse comando é dado do céu, não da terra. Tá bom? Antes de emitirmos uma opinião em um texto, precisamos ver se essa opinião, não irá nos colocar contra as escrituras em outros textos. Ou seja, Eric, quando você for levantar uma tese, cuidado para essa tese não ir contra outro texto. Foi exatamente isso que você fez. Tá bom? Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Tá? Então presta atenção quando você for levantar uma tese, tá? Uma opinião, e você passa na peneira para ver se ela vai se sustentar em outros textos. Porque, infelizmente, falar que a igreja são os anjos das trombetas, isso foi provado aqui para você que não é. Tá bom? Agora, vamos tratar da afirmação do Eric
em dizer que os anjos das taças são a igreja. Ele fala os dois, tá bom? Trombetas e taças. Vamos aqui para as taças agora. Agora as taças, né? Apocalipse 15, versículo 1. E vi outro grande, admirável sinal no céu. 7 anjos. Onde foi o sinal? No céu. Que tinham as 7 últimas pragas. Porque nela é consumada a ira de Deus. Mas, Leandro, a gente pode estar aqui na terra e ver no céu. O céu que a gente vê daqui. As nuvens do céu. A gente consegue ver as nuvens do céu. A gente consegue ver as estrelas do céu. Esses anjos podem estar também no céu. É engraçado. Então a igreja não pode estar na terra, não? Ela tem que estar nos ares? No céu das nuvens? Ou no céu das estrelas? Aí já começa um monte de interrogação, tá vendo? Só para sustentar uma afirmação. Aí fica difícil. Ir atrás de argumentos depois que estabeleceu um fundamento. Uma ideia, uma ideologia. Aí complica, né? E esses anjos, se esses anjos fossem a igreja, esse sinal não deveria ser visto no céu, mas nos ares. Pelo menos isso. Já que os pós corretamente colocam o arrebatamento antes da ira. São as taças da ira. Interessante, né? Muito legal isso. Apocalipse, capítulo 15, versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo. Se esses anjos saem do templo, logo o Eric precisará corrigir sua tese de uma vinda apenas. Eu preciso colocar a igreja, mesmo que, sei lá, pós-tribulacional, seja o que for, mas eu preciso colocar o arrebatamento, a igreja, dentro do templo, porque os anjos que ele fala que é a igreja, saem do templo. Então ela tem que estar no céu. Então ela tem que ser buscada por Yeshua, numa vinda, para depois descer com a igreja. Segunda vinda. Então, Eric, outro problema que força você a confessar 2 vindas. Tudo porque você falou isso. Era melhor nem ter dito isso. Era melhor nem ter emitido essa opinião. Como você emitiu essa opinião, olha o problema que você arrumou. Então vamos aqui para a próxima parte aqui, onde nós iremos tentar associar esses 2 textos. O texto que fala da vestimenta dos anjos, das taças e da igreja, tá? Então eu tenho aqui a palavra linon. Aqui embaixo eu tenho o texto da igreja, porque a igreja aparece no versículo 7. Esse aqui é o versículo 8, Apocalipse 19. Kai edote alter rina peribaletai bisinon, tá? Lampron kafaron. Kafaron. Togar bisinon, tá? Dikayomataton hagion estin. Percebam o bisinon. Bisinon. Aqui é linon. A vestimenta dos anjos é linon. A vestimenta da igreja é bisinon. E aqui fala tá de kayomataton hagion estin. Porque o linho fino são a justiça dos santos. Ton hagion. Aqui, ó, verso 7. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus. Os 4 animais são os seres celestiais. Logo, esses anjos estão no céu para receber essas taças. Mas outro texto que mostra esses anjos no céu, tá? Não pode ser na terra, gente. Senão dá uma confusão terrível. Ok? Prosseguindo aqui. Apocalipse 16, versículo 1. Eu tenho uma voz que vinda do templo, dizendo, ide, ide, ide. Verso 2. E o primeiro saiu. Saiu de onde, Eric? Esse anjo da taça saiu de onde? Já não está na terra? Saiu de onde? Rapaz. O cabra já não está na terra? Na igreja já está na terra? Então vai sair da terra para sair da terra? Vai sair da terra para lançar a taça sobre a terra? Não tem lógica um negócio desse. Por mais 2 referências, vemos um dos 7 anjos que tinham as 7 pragas falando com João. Na primeira vez, para mostrar a grande cidade que reina sobre o rei da terra. Tá? E o segundo ponto, para mostrar a cidade santa que de Deus descia do céu. Isso aqui tem cheiro de pré-tribulacionismo, hein?
Porque ela sai de Deus. Ela desce de Deus. Que de Deus descia do céu. Aqui, Eric, não fala nem céu. Que desce do céu. Claro que é do céu. Mas é mais interessante que o texto fala que de Deus descia do céu. É mais significativo ainda, né? Vamos provar o pós aí. Porque a cidade santa é a esposa do Cordeiro. E ela desce de Deus. Muito bom. Em nenhuma dessas referências vemos a igreja ou parte dela sendo identificada com esse anjo da taça. Eu paro por aqui, tá? Paro por aqui. E essa parte 3 aqui, esse pedacinho aqui, e acho que mais alguma coisa, eu vou tratar no vídeo seguinte, tá bom? Shalom, que Deus abençoe a todos e aguardo vocês no próximo vídeo.